Nesta 10ª aula de fisiologia, ainda falando do músculo esquelético, vamos entrar na parte de transmissão neuromuscular, a origem de tudo para desencadear uma contração do músculo, beleza? Então nessa aula especificamente eu vou dar uma introdução sobre essa parte de transmissão neuromuscular e vou mostrar a anatomia da placa motora, a acetilcolina e o seu receptor e por fim vou mostrar como discorre um potencial de placa motora para promover aí a contração muscular, coisa que a gente vai ver um acoplamento estação-contração na próxima aula. Bom, então vamos começar aqui falando. Como eu mostrei para vocês, né, nós temos a condição de músculo relaxado e músculo contraído. Na aula passada eu falei que o músculo relaxado para ficar contraído precisa de ATP, isso daí também já falei em outras aulas, mas como o músculo estriado esquelético, ele contrai de acordo com as nossas vontades, o processo de contração do músculo ele deve ser proveniente de uma estimulação do sistema nervoso central. Então, nós temos que desencadear um processo no nosso músculo para promover a contração. E tudo isso é voluntário. E aonde vai iniciar o processo para, no fim das contas, promover a contração é lá na placa motora. E o que seria essa placa motora? A placa motora é uma região que é constituída de uma terminação nervosa acoplada a uma fibra muscular. Então veja, nós temos uma terminação nervosa que é proveniente do sistema nervoso central que vai estar junto com a fibra muscular, que é mais ou menos essa estrutura que vocês observam aí na tela. Então nós temos aqui um neurônio, né? A terminação nervosa aqui do neurônio, um axônio. Nota que esse é um tipo de neurônio mielinizado, então a condução do impulso nervoso nesse neurônio é saltatória, ela é super rápida, né? Nós temos uma série de mitocôndrias aqui nesse terminal nervoso. Temos vários grânulos neurotransmissores, que eu vou mostrar para vocês já já isso daqui, né? E nós temos a membrana pós-sináptica, que é o sarcolema aqui da célula muscular. E nós temos diversas regiões onde temos muitas mitocôndrias também na fibra muscular, aqui é a miofibrila. E neste processo aqui, nessa terminação nervosa, é onde vai acontecer a sinalização para promover a despolarização da fibra muscular para que ela contraia. Se a gente der um zoom aqui nessa regiãozinha aqui, onde a gente tem essas alças aqui, esses grânulos, nós vamos ver isso daqui. Então nós temos essas vesículas que contêm uma série de neurotransmissores, que eu vou explicar para vocês já já qual é, né? Essa região aqui da barra densa que vai fazer uma invaginação para permitir que essas vesículas se fundam aqui com a membrana terminal do axiônio e libere este neurotransmissor para a fenda subneural, que é essa região aqui. E nessa fenda subneural, olha só, nós temos receptores de acetilcolina e canais de sódio controlados por voltagem. E aqui também, na região do axiônio, nós temos canais de cálcio, que permite a entrada do cálcio, que vai promover a mobilização dessas vesículas para que elas sejam fundidas aqui com a membrana terminal do axiônio para liberar essa acetilcolina aqui. Bom, esse neurotransmissor que eu já falei para vocês é a acetilcolina, ela apresenta essa estrutura aqui, ó. Nós temos um grupamento acetil ligado com um grupamento de colina. E o receptor de acetilcolina nada mais é do que um canal de sódio químico dependente. Então olha só, nós temos esse receptor aqui que está fechado e na região interna desse receptor, um receptor transmembrânico, nós temos uma carga negativa aqui em toda essa região. Os aminoácidos carregados negativamente, eles estão voltados para a face interna desse receptor. E quando a acetilcolina ela liga com o receptor de acetilcolina, o que vai acontecer? Esse gate aqui, essa região onde está impedindo a entrada de um íon, ele vai se abrir. E o íon vai entrar. E que íon que é esse? É o íon sódio. Então, como eu falei para vocês, o receptor de acetilcolina é um canal de sódio químico dependente. E a partir do momento que a acetilcolina se liga, o sódio começa a entrar para desencadear aí o potencial da placa motora, tá certo? Mas quando a gente fala aí de potencial de placa motora, nós temos que ter em mente 3 etapas para promover aí a despolarização da fibra muscular para desempenhar aí o processo de contração em seguida. Então o que nós teremos? Nós teremos a liberação de acetilcolina ali nas fendas subneurais, vamos ter a ativação do receptor de acetilcolina e vamos ter a ativação dos canais de sódio voltagem dependente. Nota que isso daqui é muito parecido com o que eu expliquei para vocês no processo de potencial de ação nas aulas passadas, lembram-se? E aqui a gente vai olhar um gráfico parecido com o que a gente viu.
Então esse gráfico ele ilustra para a gente o que acontece num potencial de placa motora. Então aqui nós temos no eixo X o tempo em milissegundos, no eixo Y a voltagem em milivolts e temos aqui uma região limiar que está ilustrado como sendo mais ou menos aí 40 milivolts. E nós temos três condições aqui, a condição A, B e C. O que é cada uma dessas condições? Bom, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui na condição B, que é uma condição normal. Veja, nós desejamos contrair o nosso músculo. Só que, para o músculo contrair, primeiro tem que ter uma despolarização na membrana muscular, no sarcolemma. E para promover essa despolarização, o que vai acontecer? A acetilcolina vai ser liberada na fenda ou na junção neuromuscular, tá certo? Então aquelas vesículas vão liberar acetilcolina que vai se ligar com o receptor de acetilcolina. Só que nós temos muita acetilcolina mesmo. Então olha só, aqui é só a estimulação do receptor de acetilcolina. Então nós temos aqui o canal de sódio químico dependente sendo estimulado pela acetilcolina, assim como toda despolarização chega num ponto limiar onde os canais de sódio voltagem dependentes vão se ativar de uma única só vez. Aí o que vai acontecer? Vai chegar num pico máximo de voltagem na membrana ocorrendo a despolarização, que estava menos 80 mV, né? Passou para menos 40 com a estimulação química aqui dos canais de sódio químico dependente e estimulou até mais ou menos aí 60 mV. Na célula muscular, né, os canais de sódio voltagem dependentes, quando atinge a voltagem de 60 mV, as comportas destes canais são fechadas. Aí o que vai acontecer? Vai entrar em ação a bomba de sódio e potássio e alguns canais de potássio também para repolarizar novamente a célula muscular. Certo? No processo de despolarização, nós iremos ver na próxima aula de excitação-contração que precisa despolarizar para liberar cálcio para o sarcoplasma, né? Remover o cálcio do retículo sarcoplasmático para liberar para o sarcoplasma. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. E quando volta aqui para a condição de menos 80 mV, a célula repolariza e cessa a contração muscular. O que seriam essas duas condições aqui, a condição A e a condição C? Bom, a condição A é quando nós temos a região da junção neuromuscular intoxicada com curare. Curare é uma toxina que é capaz de destruir os receptores de acetilcolina. E quando nós destruímos o receptor de acetilcolina, nós não temos condição de promover um influxo de sódio em grande quantidade. Então veja, com a junção neuromuscular curarizada, vai entrar um pouquinho de sódio, só que não vai ser o suficiente para promover uma despolarização. Por quê? Porque a acetilcolina, que está ali na região da junção neuromuscular, é rapidamente degradada por uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase ela vai degradando a acetilcolina e ela não vai conseguir promover aí os efeitos de despolarização caso o receptor estiver em baixa quantidade. Beleza? E aí na condição C, nós temos a condição de intoxicação por toxina botulínica, né? O tão famoso Botox. O que vai acontecer? Quando ocorre a intoxicação por toxina botulínica, a liberação da acetilcolínica no terminal axônico na região neuromuscular não vai acontecer. Então você vê que a amplitude aqui da despolarização da célula é muito pequena. Porque se nós diminuirmos ainda mais a liberação de acetilcolina, toda a acetilcolina que tiver ali no espaço da junção neuromuscular, ela vai começar a ser degradada pela acetilcolinesterase, que daí vai impedir aqui acontecer a despolarização da célula. Nós já temos pouca acetilcolina por decorrência da degradação da acetilcolinesterase. Mas aí você me pergunta, mas nessa condição B nós não temos a acetilcolinesterase funcionando? Sim, nós temos a acetilcolinesterase funcionando e funcionando para valer. Só que numa condição normal, nós temos uma liberação extremamente elevada que compensa a degradação pela acetilcolinesterase. Então nós temos uma quantidade muito alta de acetilcolina na região da fenda neuromuscular, tá certo? E temos bastante receptores de acetilcolina. Então eles vão se ligar aqui e vão promover essa despolarização da célula muscular. E aí vai acontecer a contração muscular, que nós vamos ver aí na próxima aula a questão de acoplamento, excitação, contração. Beleza? Então essa aula foi isso, essa foi a referência que eu utilizei.